Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Vamos ajeitar aqui o cabelo que tá complicado aqui. Vou contar um relato para vocês. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. E às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 de segunda a sexta também tem Almanaque Assombrado, tá bom? Com o Matheus. E pessoal, olha só, nova camiseta logo disponível na loja. Não sei se ela já vai estar a hora que vocês estiverem vendo esse relato ou ainda não. Mas se não tiver, logo vai estar, tá? Aqui, ó, camiseta The Truth is Right Here. The Truth is Right Here. Tá bom? A verdade está bem aqui. Olha aqui os vários ETs. Vocês conseguem identificar todos eles? Aqui estão alguns dos famosos ETs, certo? A nave do assombrado aqui trazendo os ETs para vocês, ou levando embora para ele. Aqui, muito bonita a camiseta, brilha no escuro, tá? Entra lá na loja, dá uma fuçadinha, tem várias outras camisetas também. E não se esqueçam, é claro, de deixar o seu like neste vídeo. Vamos então ao relato de hoje, que é este aqui, Minha Alma Gêmea. Bom, pessoal, o moço está dizendo aqui o seguinte, ó. Olá, Ana, esse é o meu relato de número 12. Não sei se você já leu o número 1. Não sei se você já leu o número 1 que enviei antes. Como eu disse, já escrevi 20 relatos pessoais e os postei em grupos de terror no Facebook. Por pedidos de membros de alguns grupos, estou enviando alguns relatos para o canal. Parabéns pelos vídeos e desejo sucesso e muitos inscritos neste ano de 2019. Tá, foi ano passado que mandou, mas estamos lendo aqui. Minha Alma Gêmea. Bom, os fatos descritos neste relato foram ignorados por mim por muito tempo. Geralmente compartilho minhas experiências para desabafar. Mas essa experiência é semelhante a muitas outras que estão guardadas a 7 chaves e jamais pensei que fosse compartilhar. Eu não as conto para pessoas próximas a mim, pois a maioria segue alguma religião e não acreditam. Talvez até me achem insano ou me qualifiquem como satanista, o que eu não sou. Mas hoje, em meio a uma conversa, fui questionado se sonhos podem ser premonitórios ou se até mesmo podem ser significativos na vida real. Por conta disso, rememorei uma experiência que se ajusta perfeitamente a essa questão. Em minha adolescência, tive repetições de um sonho. Nele, eu sempre estava com uma pessoa do sexo feminino, da qual eu podia ver apenas a silhueta e os olhos. Era como se fosse uma sombra, mas com lindos olhos castanhos. Nesses sonhos, não era possível ver mais detalhes do rosto ou a cor da pele da pessoa em questão. Eu conseguia apenas ver o lugar onde estávamos. Sempre ficávamos sentados em um banco, em um jardim com muitas flores de cores variadas, olhando construções de cor clara e bem diferentes da que temos atualmente. No período em que os sonhos aconteciam, tive meu primeiro relacionamento sério. Após o início do relacionamento, os sonhos cessaram. Então eu os esqueci. Mas devido à falta de tempo, o namoro não durou muito, pois nessa época eu já trabalhava, eu cursava o 3º ano do ensino médio e também estudava secretamente assuntos relacionados ao ocultismo. Com o término do namoro, logo comecei a sonhar novamente com a sombra de olhos castanhos. No primeiro sonho, depois do fim do meu relacionamento, eu pude ver algo diferente. A sombra abriu um lindo sorriso, o que diferiu o sonho de todos os anteriores.
Recordo-me de ter acordado com o pé direito na manhã seguinte. Eu me sentia bem, alegre, e durante o dia comecei a me perguntar o motivo de tanta alegria e disposição. Mesmo me questionando por inúmeras vezes, eu não consegui uma resposta plausível. Em noites posteriores tive o mesmo sonho, mas sem o sorriso. O tempo passou, e um dia, quando eu estava trabalhando no centro da cidade onde eu morava, saí para comprar algumas tintas e me deparei com uma cigana. Ela pediu para ler minha mão. Eu me recusei, pois minhas mãos estavam muito sujas de esmalte sintético. Fora isso, meu pai tinha familiares ciganos e ele sempre dizia que alguns, eu não estou generalizando, veja bem, alguns dos ciganos enganavam pessoas para conseguirem sobreviver sem trabalhar arduamente. Com este pensamento, eu agradeci a cigana e disse que eu não queria saber sobre o meu futuro ou sobre qualquer outro fato da minha vida que fosse desconhecido por mim. Não queria saber. Mas a cigana insistiu. Por conta disso, tirei um valor que hoje devia ser uns R$ 5 e dei para ela. Me despedi, mas antes que eu fosse embora, ela pediu um simples aperto de mão. Era algo normal, então por isso eu o fiz. Quando ela tocou em minha mão, eu senti como se algo fosse tirado de mim. Tudo ocorreu assim em poucos instantes. Logo em seguida, ela soltou a minha mão e tudo voltou ao normal. Cheguei a pensar que fosse algo relacionado à pressão arterial, mas fui surpreendido com um comentário da cigana. Ela esperou que eu me afastasse alguns poucos metros e disse em voz alta: "São lindos os olhos castanhos, não é?" Eu parei, olhei para trás e voltei. Pedi que ela me explicasse o motivo daquele comentário. Ela falou que podia ver que algo estava me incomodando e que eu tinha perguntas, e talvez ela pudesse responder algumas delas. Depois de refletir um pouco e avaliar a situação, decidi conversar com a cigana, mas sem informar meu nome, data de nascimento e dados que pudessem facilitar a criação de histórias utópicas. Pela falta de tempo, fui bem direto. Perguntei quem era a pessoa que eu via em meus sonhos e por que eles se repetiam. Ela também foi um pouco direta, até mais do que eu imaginei. A cigana me falou sobre o mito de Andrógeno. Ela não citou este nome em questão, mas depois de alguns estudos notei que o que ela disse se encaixa no contexto. Depois de algumas explicações, ela disse que a pessoa que eu sempre via era a minha alma gêmea. E essa pessoa era de uma linhagem mística muito forte e estava decidida a me encontrar. Por isso tinha feito alguns feitiços para ter contato comigo. Essa era a razão da repetição dos sonhos com ela. A cigana também avisou que o destino tinha outros planos e por isso não nos relacionaríamos nesta vida. Poderíamos nos ver, mas jamais teríamos um vínculo afetivo. Ao ouvir essas palavras, me recordo que senti como se o meu coração fosse despedaçado. Eu não quis mais dar continuidade à conversa, me despedi e fui embora. No caminho, comecei a montar uma desculpa emocional para amenizar meus sentimentos. Tentei acreditar que a cigana tivesse inventado tudo aquilo. Mas dias se passaram e continuei a ter o sonho com a sombra de olhos castanhos. Por conta desse dilema, eu não conseguia mais me concentrar em outros assuntos, nem no cotidiano. Nem assuntos do cotidiano, tampouco sobre o sobrenatural. Então procurei um profissional e fiz um tipo de reprogramação mental. Assim pude esquecer alguns traumas passados e com o tempo parei de ter esses sonhos. E o tempo passou. Na verdade, anos se passaram. Até que durante uma viagem que fiz ao interior de Mato Grosso, me senti mal. Sentia como se fosse morrer a qualquer momento. Me recordo de ter tomado um analgésico e ir descansar. Quando cheguei ao quarto, deitei
e acredito que eu dormi e tive um sonho. Nele eu estava em um lugar que eu nunca tinha visto antes. Estava chovendo muito forte, então busquei abrigo no que penso ser uma livraria. Quando cheguei à porta, vi que era de vidro, igual essas de blindex. Olhei e notei que o restante da paisagem não correspondia à elegância daquele estabelecimento. Resumidamente, a livraria estava localizada na lateral de uma encruzilhada e não tinha lojas, casas ou qualquer vestígio de civilização em seu entorno. A paisagem era escurecida por causa do céu nublado e pude ver que do outro lado da rua tinha apenas mato. O mesmo se dava em toda a circunvizinhança, por isso percebi que eu estava sonhando. Em vários de meus sonhos, alguns detalhes me fazem perceber que eu estou sonhando, e em alguns casos, quando noto, consigo despertar. Mas esse sonho foi diferente. Algo me prendia nele, mesmo sabendo que estava sonhando. Eu continuava sentindo a chuva me molhar e por isso entrei na livraria. Era um lugar encantador, com luzes e móveis que transpareciam elegância. Dentro não vi sequer um atendente, nem um caixa ou qualquer pessoa além de mim. Eu estava sozinho, naquele lugar repleto de livros de capas chamativas. Então peguei um, mas ao abrir, vi que as folhas estavam em branco. Peguei outros e todos estavam do mesmo jeito, não tinham nada escrito. Então pensei que se eu voltasse lá para fora, o sonho terminaria e eu, consequentemente, iria despertar. Após esse pensamento, caminhei em direção à porta, mas ao olhar para fora, vi que tudo estava ainda mais escuro, não tinha a menor claridade. Então fiquei pensativo sobre o que faria para sair daquela situação. Enquanto pensava, vi uma luz bem longe. Ela vinha em direção à livraria. Fui até a porta, não abri. Eu fiquei olhando pelo vidro e vi a silhueta de duas pessoas. E uma delas segurava o que inicialmente me pareceu ser um lampião. Por não saber quem eram, caminhei para o fundo da livraria, quando de repente vi uma jovem entrar sozinha e ir em direção ao primeiro expositor de livros. Ela pegou um dos livros e começou a folhear. Era uma pessoa normal, usava vestido de cor verde, não me importei com sua presença, achei que ela fosse apenas parte do cenário do sonho. Então fui até a porta para ver se eu via as pessoas que estavam com o lampião. Quando eu estava indo em direção à porta, a jovem colocou o livro no expositor e virou o corpo em minha direção. Notei o movimento, mas não me importei. Foi então que ela disse meu nome. Parei e olhei diretamente em seus olhos e pude ver que eram castanhos. Eu os reconheci imediatamente. Aquela jovem que estava à minha frente era a pessoa que sempre estava comigo em meus sonhos repetitivos. E, consequentemente, era a pessoa que a cigana tinha dito que era minha alma gêmea. Ela me olhou e sorriu. Ao ver o sorriso, tive a certeza de que eu não estava enganado. Então voltei e segurei suas mãos. Ela sorriu e disse meu nome novamente. Um sentimento de que eu já a conhecia tomou conta de mim e era como se o nome dela estivesse na ponta da língua, mas eu não me recordava. Então perguntei a ela, mas antes de ter a resposta, vi uma mulher abrir a porta. Essa mulher usava um colar com um tetragramatom e outro que eu nunca consegui descobrir o que é. Também tinha uma vela na mão direita e um punhado de ervas queimando dentro de um recipiente na mão esquerda. Ela apenas abriu a porta, mas não entrou. Vi atrás dela uma grande escuridão e em seguida olhei novamente em direção à jovem que eu segurava pelas mãos. Ela olhou para a mulher e disse, já? A mulher respondeu dizendo que a vela já estava no fim e que ela não tinha mais tempo. A jovem me olhou e me disse, venha me encontrar. Eu moro... Hoje eu não me recordo mais do lugar, mas era uma cidade em um país vizinho.
E ela continuou: você vai vir me encontrar? Eu demorei um pouco para responder, pois sempre fui muito realista e tinha em mente que uma viagem naquele momento não seria financeiramente possível para mim. Então, antes de responder, fui interrompido novamente pela mulher que segurava a vela e o punhado de ervas. Ela disse para a jovem: não perca seu tempo, ele não vai vir te procurar. Em seguida, a mulher saiu e a jovem soltou minhas mãos lentamente e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ela me olhou e falou: foi muito bom conhecer você. Espero te ver novamente, mas não dessa forma. Quando ela disse essas palavras, eu a vi sair pela porta e acordei. Levantei rápido e anotei o nome do lugar para fazer uma pesquisa posteriormente e ver se realmente existia. Após pesquisas, eu descobri que ficava em um país vizinho, mas a passagem realmente era muito cara na época, então tive que me contentar e tentar esquecer. Me lembro que fiquei dias vendo o rosto, o olhar e o sorriso dela todas as vezes que eu fechava os olhos. Mas o tempo apagou essas lembranças até o ano de 2009, quando a vi em uma conexão de um voo. Tive certeza que era ela, pois a senhora que vi no sonho estava junto e usava os 2 cordões, o tetragramaton e o outro. Então decidi que eu iria até ela, mas eu teria que ser inicialmente apenas para perguntar alguma coisa. Fingi que eu queria tirar alguma dúvida e pensei até em perguntar se ela sabia se naquele aeroporto tinha banheiros. Tipo uma pergunta totalmente idiota, né? Porque é claro que um aeroporto tem banheiro. Depois de pensar em todos os meios de iniciar uma conversa com ela, caminhei em sua direção. Mas ela entrou no salão de embarque e quando olhei para dentro do mesmo, vi que ela também estava acompanhada por um homem, que acredito que tivesse quase a mesma idade que eu tinha na época. Ela parecia muito feliz e junto deles estava a senhora que também vi no sonho. Ela estava com uma criança de uns 2 anos no colo e outra maior, de talvez uns 7 anos. Então eu recuei, mas fiquei em um local onde pudesse observá-la. Eu fixei o olhar nela a ponto de ser notado. Quando ela me viu, colocou a mão na boca. Foi como se ela tomasse um susto. Acredito que devido à situação, ela não veio falar comigo. Após algum tempo, ela e a família seguiram para o embarque. Eu pude vê-la indo embora mais uma vez. Antes de embarcar, ela olhou para trás e me procurou com o olhar, até que conseguiu me ver e se despediu com um aceno. Nessa época, eu não tinha mais sonhos com ela. Depois que a vi com o marido e os filhos, eu me contentei com a realidade e lembrei das palavras da cigana. Ela estava certa. Realmente nos encontramos, mas o destino nos reservou caminhos diferentes nesta vida. Gente, que situação! Imagina, você vê ali só uma gêmea. Mas como assim pode? Se é uma gêmea, tem que estar casado com outro. Se é minha alma gêmea, não é tua não. Vou pegar a minha alma gêmea pra mim. Não sei, gente, mas por que tem que estar separado nessa vida? Não é? É tudo para aprendizado, para essas coisas. Cada um tem que aprender uma coisa. Então, nessa vida, um vai ficar para lá, outro vai ficar para cá. E depois na outra junta de novo. Porque uma alma gêmea seria para todas as vidas junto, para algumas. Ou tem várias almas gêmeas, almas trigêmeas, almas quíntuplas. Aí complica a situação de verdade. Gente do céu, fiquei pensando agora nessa situação, que parecia um filme romântico, tipo, ver assim, não pode chegar, mas eu não duvido, já vi alguns outros relatos parecidos, assim, nesse sentido, né? Interessante, se você tem uma história desse tipo aí pra contar pra gente, manda o seu relato, ok? Pessoal, espero que tenham gostado, beijos pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!